Mateus capítulo 15, verso 1 e 2, e depois o versículo 11, que assim diz: Então, escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem pão. Versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, ou que procede, aleluia, mas o que procede da boca, isto é o que contamina o homem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, esse dia eu tive uma experiência. Eu acho que eu não falei aqui para os irmãos ainda, mas eu vou falar agora. Sobre essa questão, por exemplo, de limpeza. A minha digníssima esposa, que foi a São José dos Campos, em São Paulo, ela, minha filha, né, e tal, e foram para lá passar o Natal e o Ano Novo com o meu filho, na casa do meu filho. E eu fiquei em casa. Fiquei em casa. E bateu aquele negócio de limpeza. E eu limpa para lá, limpa para cá, limpa, tira aqui, tira ali, então uma geral. Mas isso era todo dia. Todo dia. Parecia que eu não estava fazendo direito. Até aí tudo bem. Mas o que me chamou a atenção é que eu, pela manhã, eu varria tudo, puxava a cama, puxava o sofá daqui, o outro sofá dali. Aí eu no quarto da minha filha, fazia a mesma coisa. Eu no quarto também da minha neta, eu na cozinha, limpava tudo, de manhã. E aí eu com 2 chinelos, um ficava por lá de fora para andar na área, e o outro na porta para entrar para dentro de casa. Mania, né? E depois eu percebi, falei, agora eu posso andar também descalço, aqui que está tudo limpinho, cheirosinho. Tem aquele capricho. Cheguei até a gravar um vídeo e mostrei para ela como é que está ficando sua casa. Mas o que me chamou a atenção, queridos, foi o seguinte: é que eu limpava de manhã, as janelas todas ficavam fechadas, que é costume mesmo, fechado. E quando ia 11 horas da noite, eu se mais de varrer de novo, ainda achava mais sujeira. Eu falei, ué, por onde entrou essa sujeira? Se as janelas estão fechadas, se a porta ficar fechada, deixa a porta fechada mesmo, tudo fechado. Mas quando eu varrei, ainda tinha mais sujeira, e eu sozinho em casa. Pois é, a sujeira estava entrando por alguma brecha. Por alguma brecha ela estava entrando. Alguma brecha, estava vendo que a sujeira estava entrando. E isso significa que quando há uma brecha e que entra a sujeira, contamina a casa. Assim somos nós também.
assim somos nós também, que muitas vezes achamos que estamos limpos, mas se for analisar, está entrando alguma sujeira por algum lugar, e essa sujeira ela vai para o coração, contamina nossa alma. Pois é, isso significa que, olhando para a palavra de Deus, o que é que nós percebemos aqui, meus amados? Que os anciões, que os fariseus, eles estavam preocupados com a limpeza externa, não estavam preocupados com a limpeza interna. Não é dizer que Jesus não queria dizer aqui que você pode sujar a tua mão e depois pegar. Não, não é isso. Ele não estava indo contra lavar as mãos para poder se alimentar, mas era a forma como esses homens, os escribas, os fariseus, enxergavam, ou seja, a preocupação estava mais com a questão externa, com a estética, de que com o conjunto da obra internamente, que é onde precisa ser trabalhado, porque a conversão, ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não adianta eu estar todo bem lavado, estar bem limpo, todo internado, as pessoas olharem para mim e me analisarem como homem de Deus, porque eu uso terno, porque eu uso gravata, porque eu uso sapato. Não é isso. Porque enquanto as pessoas analisam-me por fora, Deus me analisa por dentro. E Ele sabe que tem algo dentro de mim que precisa ser tirado, e eu não posso ser prepotente o suficiente para achar que já sou uma pessoa altamente perfeita, que não precisa ser tratado. Era assim que essas pessoas pensavam que eram. Aleluias! E aí Jesus vai e mostra para eles que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, é o que está lá dentro. E o que acontece, meus amados? A Bíblia nos fala, em Provérbios capítulo 17, no versículo 3, que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Me explica aí, pastor, o que é isso? O crisol era um recipiente onde você misturava produtos químicos para tirar o melhor de todo aquele trabalho, tirar o melhor que tinha. Era para isso, para ser trabalhado o melhor que tinha, poder sugar dali o que tinha de melhor qualidade. O cristão, ele precisa periodicamente, sendo otimista, passar por um tratamento químico com Deus, porque o crisol é Deus, mas o tratamento químico o cristão precisa passar para ser tratado, para ser trabalhado, para tirar dele o melhor que ele tem, a sua melhor qualidade.
Às vezes, meus amados, tem pessoas que aparentemente são pessoas ruins, mas tem algo dentro dele que vai ser útil para Deus. Porque nós olhamos as pessoas externamente, nós não conhecemos o coração, mas o Senhor prova os corações. E aí a gente olha por fora e vê duas situações: ou a pessoa, aos nossos olhos, é uma pessoa ruim que não presta, mas Deus tem outra visão em relação a essa pessoa. Ou então a gente olha uma outra pessoa também por fora, que a nossos olhos é uma pessoa boa, mas o Senhor prova os corações e sabe que aos nossos olhos é uma coisa, mas os olhos de Deus é outra coisa. É outra coisa. Isso é que é importante analisarmos. Você sabe por que a Bíblia nos fala, no primeiro livro de Samuel 16, a partir do versículo 1, o nosso Deus fala para Samuel assim: Samuel, até quando tereis dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Pega uma botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu me tenho provido o rei. E a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Samuel chegou lá, ele olhou por fora os irmãos de Davi, bonitos, fortes, vigorosos, e o Senhor falou: não é nenhum desses daí, não é nenhum desses. Aleluia. Porque primeiro tinha que chegar lá, aguardar Deus falar: é esse. Mas já foi olhando para a pessoa: é esse aí, deve ser esse aqui, ele é muito bonito, forte, corado, olhos azuis. Aí Deus: não, então deve ser aquele ali, também é bonito, deve ser ele. Deus: não, então deve ser aquele. Olha o seu jeitão dele. Deus: não, não. Aí ele entrou em pânico. Ué, tem mais ninguém não? Acabou? Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel cai na real e diz: não vamos sentar para comer nada enquanto ele não chegar. Enquanto que Deus prova os corações. Deus conhece. E às vezes aquela pessoa que nós julgamos pela sua forma de agir, pela sua forma de se comportar, a gente analisa ele e diz: esse não vai dar em nada, não presta. Mas tem algo dentro dele, ele tem uma qualidade que nem ele sabe que ele tem. Aleluia. Então ele tem que passar por um tratamento químico espiritual de Deus, para que seja ali evidenciado o melhor dele, para que outras pessoas possam ser beneficiados através da palavra, da pregação, através do ensinamento, através da oração. Oh glória! Aleluia! Porque é Deus quem faz isso, não é o homem. Deus é quem faz isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes era Saulo, quem diria que aquele homem daria para alguma coisa?
O homem era zeloso com a lei. E qualquer uma religião que chegasse, ele quebrava o pau logo. Não, aqui não. Mas ele tinha algo dentro dele que só Deus sabia. Ele presenciou a morte de Estevão e não fez nada. E aí continuou, era duro na queda. Fariseu. Ele era fariseu. Ele foi fariseu. Mas está com os dias contados como fariseu. Porque ele pegou carta com o sumo sacerdote, para onde quer que fosse encontrasse cristão, prendesse, batesse, ele tinha autorização com a carta para poder fazer isso. Mas um dia, na estrada, indo para Damasco, ele teve um encontro fulminante com Jesus. Caiu do cavalo, literalmente, que a pessoa de caiu do cavalo quando se dá mal, né? Ele caiu do cavalo mesmo. Caiu. E aí, de repente, viu aquele maravilhoso clarão. Que experiência! Que encontro fulminante com Jesus! Coisa linda! Coisa maravilhosa! Aleluia! E quando ele olhou e disse, o Senhor falou, Paulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Aí pronto, não chegou mais nada. Chegou mais nada. Então foi para a rua direita, ficou 3 dias, 3 noites sem comer, no jejum, e Deus já falando com ele. Deus chega para Ananias, fala, Ananias, vai lá e põe as mãos sobre Paulo, só para ele voltar a enxergar. Já está todo quebradinho, igual arroz de terceira. Já caiu por terra a soberba, a presunção, a altivez, a sabedoria humana já caiu por terra, agora eu vou dar sabedoria espiritual. Vou dar entendimento espiritual, já estou dando entendimento espiritual, sabedoria espiritual, discernimento espiritual. Ananias, que isso, Senhor? Esse homem aí todo mundo sabe. Ele é muito... O quê? Anda perseguindo o teu povo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai ver o quanto é sofrer para levar a minha palavra. Aí Ananias, depois dessa palavra, foi lá e fez a obra. Paulo volta a enxergar e aí levanta como novo homem, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Aquela pessoa que as pessoas tinham medo, aquela pessoa que amedrontava, aquela pessoa que não perdia nenhum questionamento, debatia, questionava, não tinha esse, mas tinha algo nele que Deus queria, um homem corajoso. Irmãos, Deus não chama covarde, Deus chama pessoas corajosas, segundo o mundo, para serem corajosas para Ele. E quando eu vejo, meus amados irmãos, esse pessoal pegando tempo com coisa do mundo, querendo brigar, discutir, podendo o sangue de Jesus, tanta obra para fazer, tanta praça para pregar, tanto folheto para entregar, tanto hospital para visitar, tanto leprosário para ir, hospital do câncer, está o homem perdendo tempo com besteirada do mundo, podendo o sangue de Jesus, tanto ovelha para cuidar, está perdendo tempo, está perdendo tempo. Pois é, a Bíblia nos fala exatamente isso, que
Como eu falei para os irmãos, sobre a experiência minha pessoal na minha casa, a sujeira é assim, ela vai entrando, você não sabe para onde está entrando não, mas vai entrando, e entra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a um pouco está todo contaminado. Aí tem aquele crente que fala bem assim, não sei por que aconteceu isso comigo, gente, eu não estou entendendo, eu oro muito, não falta o culto, eu até trabalho para Deus, mas e as brechas que está deixando? E aí vai entrando a sujeira, a imundícia. Mas aí depois, quando ele começa a buscar a Deus, começa a consagrar sua vida, começa a buscar no jejum e na oração, aí Deus começa a revelar a sujeira, Deus começa a mostrar a contaminação, ele começa a entender, epa, esse negócio estava em mim, sim, como é que eu não vi entrar? Ah tá, dormiu no ponto, deu brecha, abriu, a linguagem espiritual não é mais a mesma, já começa a falar coisas mundanas, já cantar música mundana, já começa a sentar na roda dos escarnecedores, porque não tem nada a ver, tá, tudo isso é assim mesmo, isso é normal, é porque Paulo disse, fez de fraco para ganhar o fraco, mas é o fraco lá ganha o falso, o forte, entre aspas, que ele senta lá, ouve meia dúzia de piada, conta meia dúzia de história, já sai todo contaminado, e aí depois não sabe quando foi que entrou a contaminação, não sabe, mas quando busca Deus, quando busca o Senhor na palavra, quando busca o Senhor na oração, quando assume verdadeiramente um compromisso com Deus, quando ele passa a olhar somente para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, quando ele começa a olhar para o mundo e ver que no mundo não tem nada mais que pertence a ele, a Bíblia nos fala, na primeira carta de João, aleluia, aos seus ouvintes, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E isso dá trabalho, porque tem que buscar. É verdade, aleluia. Tem que correr. Dá trabalho, tem que correr. Porque senão se contamina. Aleluia. E tudo está aí para contaminar o crente. A minha tristeza hoje, falar para os irmãos, é que tem muito crente com raiva um do outro, família dividida. Crente não conversa mais com crente. Dentro de casa, irmão não conversa mais com o outro. Tudo foram contaminados. 2022, ano da contaminação. 2023, ano da reconciliação. Pense bem nisso. E outros estão presos o quê? Às tradições. A tradição impede uma verdadeira conversão. Os escribas fariseus estavam presos às tradições. E Jesus mostrava para eles que o negócio dele é só por fora, mas por dentro, sepulcro caiado. Que aliás está em Mateus capítulo 23, verso 1, 2, 3, 4, 5, está escrito lá. Está escrito. Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Tudo que vos mandar fazer, fazei, mas não fazei conforme as obras dele, porque dizem e não praticam, atam fardos pesados contra os outros,
mas eles mesmos não conseguem mover nem com o dedo. É fácil cobrar dos outros, quero ver viver. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Aleluia. Que Deus continue olhando para nós com um olhar de misericórdia. Em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Anote aí na sua agenda, 2022, ano da contaminação para muita gente. 2023, ano da reconciliação para muita gente. Então, vamos olhar para nós. Como é que eu estou por dentro? Eu não sei, mas se eu buscar a Deus, Ele vai me revelar. Pode ter certeza disso, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus.